Nós vamos aprender agora iter criminis. Essa palavra é de muita importância, porque essa palavra é cobrada, tá? Nos concursos. É chamado assim o caminho do crime. O caminho do crime. Por que caminho? Porque quando a pessoa pratica um crime, ela percorreu um caminho. Ela percorreu um caminho com fases. Com fases. Ela percorreu um caminho com etapas. E são 4 fases. 4 etapas. A primeira etapa é chamada de etapa da cogitação. Por que cogitação? Porque a pessoa está só cogitando em praticar o crime. Está até então o crime na esfera do pensamento. Pensamento pode ser pecado, mas crime não é. Então, quando você pensa em alguma coisa no lado criminal de praticar crime, não é crime. Eu vou matar José, eu vou furtar a padaria, eu vou subtrair o banco. Você está só pensando. Então a gente chega na conclusão que a primeira etapa não é punível. Não se pune o pensamento. Não tem como punir o pensamento. Ah, Netinho, nós praticamos um crime de formação de quadrilha no WhatsApp. Prestem bem atenção, não ficou no pensamento. Vocês entraram no WhatsApp e fizeram uma formação de quadrilha. É diferente. A segunda etapa, nós temos a etapa da preparação, que é algo mais concreto. A esfera agora é da concretude. Não estamos mais somente no pensamento. Estamos nos atos preparatórios, ok? E de forma concreta. Então prestem bem atenção. Eu posso me preparar comprando uma arma para matar. Eu posso me preparar comprando uma faca para matar. E aí eu pergunto, se eu comprar a faca é crime? Não. Mas e se eu comprar a arma? Se eu comprar a arma é crime. Então, se faca não é e arma é, eu concluo que nessa fase o agente pode ser punido. Então, a fase ela pode ser punível. Não é uma fase onde não será punido mais. Aqui nós estamos numa fase que pode haver punição e pode não haver punição. Como assim, Netinho? Porque você comprou uma arma e você não tem porte de arma, você não tem posse de arma. Então você está praticando um crime. Então veja que a preparação ela pode se caracterizar uma infração autônoma. Uma infração autônoma. Por quê? Porque, infelizmente, a preparação ela pode caracterizar um crime. Já quando passa para a terceira fase, é a fase da execução, que é a fase onde o agente vai entrar no verbo. E se o agente começa a entrar no verbo, ele está começando a matar, ele está começando a subtrair, ele está começando a constranger. Estou citando exemplo de verbos de vários tipos penais. Ele está começando a falsificar, ele está começando a subtrair, ele está começando a praticar, ele está começando a ofender. E quando ele entra nessa situação de terceira etapa, dirigindo-se ao verbo, está
ocorrendo uma realização de procedimento típico, de procedimento do tipo penal. E aí, senhores, essa fase será punível, Então, nós temos uma primeira fase que não é punível, temos uma segunda fase que pode ser punível, temos uma terceira fase que será punível, não é? Porque ele está se dirigindo ao verbo. E aí, concretizou a ação, adequou de forma completa a execução, ele entrou no verbo e completou. Teve adequação completa? Temos a quarta fase, que é a consumação. Adequação completa. Por quê? Porque ele cogitou, se preparou, começou a executar, terminou a execução, adequação completa. Esse é o caminho do crime. E aí, tem aqui para você fazer um print, não é? Para você guardar um pouquinho mais esmiuçada essa situação, com algumas palavras diferentes. Olha só, cogitação, atos preparatórios de forma abstrata, situados na esfera do pensamento. Fase impunível. O agente está pensando em praticar o delito. Pensar pode ser pecado, mas não é crime. Segunda, preparação, destinada a atos preparatórios de forma concreta. E pode ser punível se tratar de infração autônoma. A execução ocorre quando o agente se dirige ao verbo indicador, seja da ação, da omissão, constante em cada tipo penal. Nessa fase ocorrerá a realização do procedimento típico. Então veja, a primeira fase não é punível, a segunda pode ser punível, a terceira será punível. E a quarta e última fase, caracterização pela adequação completa da norma com a conduta. Quando o fato se ajustou por completo na norma penal incriminadora. Caminho do crime, 4 fases, 4 etapas. Ô Netinho, mas quando será a tentativa? Quando será a tentativa? Muito simples. Quando ele começa a terceira fase, ele vai começar a terceira fase, executa a terceira fase, mas não termina ela. Ele não termina a terceira fase. Se ele não terminou, vai caracterizar a tentativa. Então, se está só na preparação, pode ser crime autônomo, infração autônoma, não é? Não pode esquecer disso, que é a segunda fase, preparação, comprou arma. Mas se ele for matar a pessoa e começou a dar o tiro e a pessoa não morreu, aí ele começou a terceira fase e não terminou ela. Então, a terceira fase é o ponto crucial para você saber se o crime vai ser tentado, se o crime foi um crime de tentativa, porque ele começou a terceira fase e não terminou a terceira fase. Esse é o Iter Crimes. 4 fases, 4 etapas.